Boa tarde, nono ano. Bem-vindo a mais uma aula de história, né? Hoje, então vocês me enviem, faça a resenha pelo vídeo e me enviem porque a nota de vocês é parcial, certo? Bom, as provas estão chegando, né? Essa semana que vem vai ser semana de revisão, nós vamos revisar o conteúdo que vocês vão fazer a prova. E reforçando mais uma vez, o roteiro de vocês vão para vocês, né? Eu acho que segunda-feira vai ser enviado os roteiros e entregues na sala também, os roteiros de estudo da prova. As provas, reforçando mais uma vez, vão ser presencial, né? Aqui na escola, porque vai ser uma maneira da gente avaliar mais vocês. A sexta-feira era online, mas vai ser a prova presente. Vocês vão vir na sexta-feira para a escola para fazer essa prova, né? E os que estão em casa também vão fazer as provas, né? Aqui na escola. Bom, e o que é que nós vamos fazer hoje, tia? Semana que vem nós vamos começar a fazer a revisão. Eu vou colocar 2 capítulos para vocês, para a prova de história de vocês. Vai ser a Era Vargas e vai ser também a Segunda Guerra Mundial, certo? Vai ser esses 2 conteúdos da prova de vocês. Aí vocês vão, na semana que vem nós vamos fazer uma revisão, né? Hoje, o que nós vamos fazer? Vocês vão me enviar o vídeo, eu vou estar aqui recebendo, né? E nós vamos fazer a leitura do capítulo 8, não a leitura toda, vamos iniciar o capítulo 8, para pós-prova nós continuar, certo? Semana que vem revisão, na outra semana prova, e hoje nós iniciamos o capítulo 8, a Guerra Fria, que é a sucessão da Segunda Guerra Mundial. E pós-prova nós continuaremos o assunto, certo? Da Guerra Fria. Então vamos lá, coloquem aí na página 117. Bom, vocês vão me perguntar, vocês devem já ter ouvido falar, né? Porque vocês já estão no nono ano, vocês já passaram para o sétimo, tiveram uns anos anteriores a esse, e vocês devem já ter ouvido falar na Guerra Fria. Foi a sucessão depois da Segunda Guerra Mundial, certo? A Segunda Guerra mal tinha terminado, né? A humanidade mal tinha terminado de encarar, né, essa Segunda Guerra Mundial. Aí surge essa Guerra Fria. E por que esse nome, Guerra Fria? É porque a Guerra Fria foi um conflito, né? Um conflito declarado, mas foi um conflito não assim armado, frente a frente, foi um conflito mais psicológico, ou seja, um poder de um lado e o outro do outro se enfrentavam mais de maneira que era assim tipo subterrânea, de políticas e ideologias, certo? Para ver quem comandava, quem tinha potencial maior, certo? Bom, a Segunda Guerra Mundial mal terminava, como eu falei, quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar razoavelmente como a Terceira Guerra Mundial. Embora uma guerra peculiar, pois como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, a guerra consistia não só na batalha ou no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficiente conhecida. Bom, e quem eram esses opositores? Essas pessoas que estavam lutando, vamos dizer assim, na Terceira Guerra Mundial. Era os Estados Unidos e a União Soviética. Por quê? Porque eles tinham ideologias diferentes. A ideologia de uma economia do país, de uma ordem mais capitalista, né? E a União Soviética, ele era do comunista, socialismo, né? Aquele socialismo, e os Estados Unidos capitalismo, né?
A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que dominou o cenário internacional, mas assim refletia em vários outros lugares, até no Brasil refletia, né? Que dominou o cenário internacional na segunda metade do século XX, foi sem dúvida um dos períodos e gerações inteiras. Se criaram à sombra de batalhas nucleares globais, que acreditava-se firmemente que podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Na verdade, mesmo que nós não acreditemos que qualquer um dos lados pretendiam atacar o outro, achava difícil não ser permissível, pois a lei Murphy é uma das mais poderosas generalizações sobre as questões humanas. Se algo pode dar errado, mais cedo ou mais tarde vai dar. À medida que o tempo passava, mais e mais coisas podiam dar errado. Política e tecnologia, no confronto nuclear, permanente baseado na suposição de que só o medo da destruição mútua inevitável. Ou seja, o que esse texto quer dizer? Mesmo que essa guerra tenha sido só ideológica, um fazendo mais tecnologia e outro, mas isso aí poderia o quê? A qualquer momento as pessoas acreditavam que isso ia se tornar outro tipo de confronto, não só esse de, apesar de tudo, que todas essas tecnologias que foram inventadas podiam servir de bem ou mal para a humanidade, né? Então todo o mundo estava envolvido nessa guerra aí, poderia refletir em todo o mundo. Início de bipolaridade ou bipartido do mundo, momento em que os americanos e soviéticos passaram a disputar áreas ou zonas influenciáveis. Em nome dessa disputa, muitos conflitos foram estimulados e financiados por duas potências. A Guerra Fria não foi um conflito declarado, mas um conflito que mexia nos subterrâneos da política internacional. Alguns autores chegaram a afirmar que a Guerra Fria foi uma guerra diplomática, psicológica, mas é importante esclarecer, nos bastidores, ambos os países estimulavam conflitos regionais, procurando obter vantagem, ou seja, procurando aliados para se juntar, para que tivessem mais força e procurassem mais conflito, mesmo não sendo uma guerra totalmente declarada. Alianças políticas e militares. O período de trégua entre Estados Unidos e União Soviética foi muito curto. O final da Segunda Guerra permitiu que cada país cuidasse de seus interesses. Assim sendo, os americanos, os líderes do país da Europa Ocidental, né? Que no caso, nós sabemos que a Europa ela está dividida socialmente, economicamente, em duas partes, a ocidental e a oriental, ou seja, uma parte visava a ideologia capitalista e a outra é a socialismo. Então, como os Estados Unidos ela estava nesse daí, ela buscava alianças políticas para poder dominar ainda mais, né? Temendo o avanço, o presidente americano Harry Truman, em 1947, enviou ao Congresso uma mensagem conhecida como Doutrina de Truman, também chamada de Doutrina de Segurança Nacional. Essa doutrina colocava os Estados Unidos como defensor do planeta contra o perigo comunista. Se algum país que estivesse sob a tutela americana ousasse manifestar interesse em mudar o sistema ideológico para o socialismo, sofreria uma intervenção militar imediata. Era o aviso de que interesses americanos estavam acima da soberania dos demais países. Entretanto, antes mesmo da doutrina de Truman, a Guerra Fria já estava em pleno andamento. A prova disso é o discurso ideológico do primeiro-ministro inglês Winston Churchill contra o socialismo. A frase por ele utilizada era de Stanton, no Báltico, e Trieste, no Adriático. Caiu uma cortina de ferro sobre o continente. Essa palavra se dirigia aos soviéticos, acusados de pôr fim à era do iluminismo na Europa, levando
escuridão a parte dela. Essa razão, os países do leste europeu que integravam o bloco socialista passaram a ser chamados de cortina de ferro. Cortina de ferro por quê? Esses países que se integraram com a União Soviética, eles, como vocês podem ver aí no mapa, eles fazem tipo assim, um muro, simbolicamente os países estão na frente, né, da União Soviética. E eles chamaram esses países de cortina de ferro, países de cortina de ferro. Em 1947, ano do início oficial da Segunda Guerra, o presidente Truman lançou o Plano Marshall para evitar o crescimento da ideologia socialista na Europa Ocidental, né? Esse plano tinha por objetivo ajudar a recuperar economicamente os países europeus no pós-guerra. O que acontece? Esses países pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, estavam devastados, né? A fome, a miséria, tudo aquilo pós-guerra, todo destruído. E o que os Estados Unidos, o presidente fez? Ajudou economicamente esses países, né, da Europa Ocidental, né, que é os países que estavam em aliança com os Estados Unidos, né? E impediu a crise que foi na Itália e na Espanha, que elas estavam, a Itália, a Espanha e a Alemanha, a Itália e a Alemanha estavam se reconstituindo, né? Se reconstituindo de novo. O único país não europeu que recebeu dinheiro, o único país europeu que recebeu dinheiro do Plano Marshall foi o Japão. O dinheiro destinava-se a promover o crescimento econômico, diminuindo a intensidade dos problemas sociais. No ano de 1949, os países capitalistas, né, liderados pelos Estados Unidos, criaram a OTAN, Organização do Tratamento do Atlântico, uma aliança política, que era uma aliança política destinada à defesa dos interesses capitalistas, né? Nos Estados Unidos, nos anos de 1950, existia uma verdadeira histeria anticomunista. Os americanos viveram também um momento conturbado. Para combater o comunismo, o senador Joseph McCarthy criou e dirigiu o Comitê de Investigação de Atividades Americanas. Havia um clima de verdadeira caça aos inimigos do Estado. Esse momento ficou conhecido como marcatrismo. Muitos intelectuais, políticos, artistas foram perseguidos, acusados de conspirar contra o capitalismo. Entre eles o autor Charlie Chaplin, que foi obrigado a deixar os Estados Unidos. A União Soviética sofreu um grande abalo em 1953. O seu líder Stalin havia morrido. O seu substituto Nikita declarou Nikita Khrushchev, ao assumir a presidência da União Soviética, faz uma declaração surpreendente no segundo congresso dos Partidos Comunistas Soviéticos. Nikita denunciou o culto da personalidade do governo Stalin e uma série de crimes cometidos por ele e seus colaboradores, iniciando o que ficou conhecido posteriormente como o processo de desestalinização. Eliminação do culto à personalidade de Stalin. Também foi de responsabilidade de seu governo a construção do Muro de Berlim. A atuação das superpotências em conflitos regionais ou nacionais pode ser exemplificada pela Guerra dos Coreia, em 1953. A luta por zonas de influências fez Estados Unidos e União Soviética bancarem conflitos como consequência. Após a guerra, o país dividido em zonas, Coreia do Sul capitalista e Coreia do Norte socialista. Os dois países viveram em clima de hostilidade até os dias atuais. A morte de Stalin provocou um relativo relaxamento das tensões entre a Coreia e um armistício foi assassinado na aldeia fronteira do Panmunjom em 27 de julho de 1953. Nunca foi formalizado um acordo de paz. Morreram pelo menos 3,5 milhões de pessoas, entre elas
142 mil soldados norte-americanos. A União Soviética, em 1955, o Pacto de Varsóvia, que representava uma aliança política entre os países socialistas da Europa do Leste, exceto a Iugoslávia, que se tornou socialista de maneira diferente. Ou seja, esses conflitos regionais divididos entre essas regiões, desses países, era dividida entre uns que estavam do lado da ideia do capitalismo e outro do socialismo, né? E isso causava conflitos dentro, e assim ocorreu que a Coreia, né, foi dividido em duas, né? Coreia do Sul, capitalismo, e Coreia do Norte, socialista. E nisso causou-se essa guerra aí. Aí, em 1955, a União Soviética lançou, né, o Pacto de Varsóvia, que é a representação de uma aliança política entre os países socialistas do leste europeu, né, que é do leste oriental, exceto a Iugoslávia, que se tornou socialista de maneira diferente. O clima de tensão estimulou os Estados Unidos e a União Soviética a iniciar uma verdadeira corrida armamentista. Para se ter uma ideia, tanto os americanos quanto os soviéticos já possuíam bombas atômicas. Assim, uma terceira guerra mundial significaria o fim da existência humana na Terra, e seria uma guerra nuclear. A disputa entre as duas potências extrapolava os limites das políticas e da economia. A corrida espacial também foi acirrada, principalmente entre os anos 1050 e 1960. Os soviéticos lançaram em 1957 o primeiro satélite artificial, o Sputnik, e logo em seguida mandaram o primeiro homem à Lua, o Major Yuri Gagarin. A reação americana veio em 1969, o passeio do astronauta Neil Armstrong na superfície lunar deixou os soviéticos e o mundo de boca aberta. Bom, gente, esse daqui foi o início, né, do nosso capítulo. Se vocês tiverem alguma dúvida de mais uma leitura, e eu vou pedir para vocês fazerem a atividade na página 134. Vai ser a questão 2, vocês vão resolver a questão 2, certo? A questão 2 e a 3. 2 e 3. Vocês façam a agenda, não esqueçam de mandar o trabalho, porque vale a nota de vocês. E até a próxima aula.